para que a gente possa entender tudo isso, gente, agora a gente tem que entender quem foi Ellen White. Tá? E o primeiro capítulo do livro, e esse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre quem foi Ellen White. Claro que no livro a gente foi até o. Passou pelo trisavô, o avô, bisavô, trisavô, tataravô, pentavô. A gente foi lá pra cima, tá? A gente vasculhou tudo para entender quem foi Ellen White. Por quê? Por que essa mulher. Por que aconteceu tanta coisa em torno da vida dela? Né? Por que ela influencia essas pessoas, 20 milhões, 21, 22 milhões de pessoas adventistas até os dias de hoje? E outros não adventistas também ela influencia. Por quê? O que aconteceu na vida dela? Quem foi essa mulher? Tá? Então no livro você vai ter vários detalhes, a gente não vai entrar nesses detalhes todos aqui. Vamos falar simplesmente que Ellen White ela nasceu em 1827, dia 26 de novembro, numa cidade chamada Gorham, no estado do Maine, aqui nos Estados Unidos. Tá? Ela teve uma irmã gêmea, enfim, Elizabeth, e os seus pais, Robert e Eunice Harmon, eles eram metodistas, tá? Só que era assim, eles tinham uma linha metodista fanática, não eram metodistas tradicionais, eles eram fanáticos, tá? Quem chegou a ouvir e passar ali pelos cultos dos metodistas da igreja da Ellen White, ouvia gritarias e, enfim, loucuradas ali, situações embaraçosas, né, que eles se colocavam ali porque eles eram bem fanáticos, tá? O pai dela, o Robert, ele era um exortador na igreja. O exortador era tipo um cargo assim, mais ou menos, que depois que o pastor terminava o sermão, ele entrava, subia no púlpito e ele marretava ainda mais a igreja, assim, tipo, dava aquelas pauladas, sabe? Consolidava o que o pastor tinha falado no sermão, mas ele era mais incisivo e ele batia na igreja forte ali. Bom, muito bem. Para mais detalhes sobre tudo isso, você vai ler ali no capítulo 1 do Descortinando Adventismo, volume 3. Bom, agora, vamos falar sobre questões que marcaram a vida dela, que são relevantes para esse vídeo, tá? Ellen White, ela tomou uma pedrada, como todos os adventistas sabem. Aos 9 anos de idade, Ellen White tomou uma pedrada na cabeça muito forte, tá? Por que isso é tão relevante, gente? Assim, eu não sabia, né? Porque todos os adventistas sabem disso, falam sobre isso, né? Mas eu ficava me perguntando, tá, por que esse povo fala tanto dessa pedrada, né? Qual é o problema dessa pedrada? Bom, o problema, gente, é o seguinte. Essa pedrada não foi uma simples pedrada, tá? Essa pedrada foi uma pedrada que ela sofreu traumatismo craniano com essa pedrada. E ela quase morreu, então foi algo bastante sério e é muito relevante para o nosso estudo, porque o que isso gerou de problemas neurológicos em Ellen White foi algo muito sério e que acabou influenciando em toda essa questão de visões. Vocês já vão entender, tá? Vocês já vão entender. Vamos lá, vamos primeiro falar sobre a pedrada. Olha que sério que foi, tá? Isso ela falando, tá bom? Ela escreveu o seguinte, ó. Estávamos tentando correr para casa, ela estava saindo da escola, né? E aconteceu um problema com uma colega da sala dela, da escola dela, que encarnou nela e queria bater nela, tá? E essa menina era muito brava e começou a correr atrás dela e da irmã para brigar com elas, para brigar com Ellen White e possivelmente com a irmã dela. E olha o que ela disse que aconteceu. Estávamos tentando correr para casa, mas a menina nos seguia com uma pedra na mão. Eu me virei para ver a que distância ela estava de mim, e ao me virar, a pedra me atingiu no nariz. Eu caí sem sentido. Quando recuperei a consciência, me vi na loja de um comerciante, com muito sangue escorrendo do meu nariz. Minhas vestes manchadas e uma grande marca de sangue no chão. Bom, mais tarde ela expressou um pouquinho mais a respeito do assunto. Olha só. Eu fiquei sem me lembrar de nada por algum tempo depois do acidente.
Minha mãe me contou que eu fiquei em estado de coma por 3 semanas. Ninguém pensou que eu sobreviveria, exceto minha mãe. Por algum motivo ela achava que eu não morreria. Bom, claro, coitada da Ellen White aqui, ela era uma menina, né? A gente não tá aqui. A gente tem dó dela, né? O que aconteceu foi terrível, foi muito ruim. Mas o que a gente quer apontar aqui é o seguinte: essa pedrada ela gerou problemas seríssimos neurológicos nela, que mais à frente iriam se apresentar como doenças, tá? Como histeria, catalepsia e êxtase, tá? Êxtase era uma doença também que ocorre ainda em pessoas que têm problemas neurológicos. Enfim, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Tem um capítulo falando só sobre isso, com laudos médicos de médicos que presenciaram Ellen White durante as suas chamadas visões e que disseram que não eram bem visões, tá? Era uma condição neurológica dela. A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas guardem isso aí porque é muito importante. Isso aqui muda tudo no jogo, tá? Muda tudo. Bom, muito bem. Essa pedrada deixou a Ellen White não só com esses problemas neurológicos, mas também com um trauma sério com relação à sua forma física. Ela ficou com o nariz muito feio. Enfim, ela ficou traumatizada, tá, com aquela situação e começou a se sentir muito mal com relação à aparência dela. Então ela tinha muita vergonha, assim. E isso acabou causando problemas de sociabilidade na escola e ela saiu da escola, tá? Ela não aguentou ficar, acabou abandonando a escola e não completou o primário, né? Ela saiu uma vez, tentou voltar depois, tal, mas não deu certo e ela acabou ficando em casa mesmo e uma forma de homeschooling mais ou menos ali. Ela não era, não é que ela não sabia ler e escrever, ela sabia ler, obviamente, e escrever, porque ela escreveu vários livros, mas ela saiu desse período e os adventistas geralmente usam isso para dizer, ó, tá vendo? Ela não se formou nem no primário, como que pode uma mulher dessa escrever 49 livros, somente tem que ser de Deus, e blá blá blá. Tá, cansei de ouvir isso, tá, gente? Cansei, você também, adventista, sabe disso. O fato é que muita gente não sabe é que Ellen White ela tinha mais de 2.000 livros em sua biblioteca pessoal e ela era uma ávida leitora. Ávida, ela se interessava muito por assuntos religiosos, de biologia, até de geopolítica, enfim. E ela lia muito, tá? E pela pedrada que ela tomou na cabeça, ela também se tornou um dos problemas, né, neurológicos que geraram nela foi essa questão de ser uma escritora compulsiva. Ela realmente escrevia muito, tá? Mas isso era um problema que foi ali gerado pela pedrada. Bom, enfim, então ela não é que ela não recebeu educação, ela não recebeu uma educação formal depois do primário, mas ela tinha muito acesso, ela tinha acesso a muitos livros, né? Então ela leu muita coisa, enfim, e até, né, plagiou muita coisa dali dos livros que ela tinha na biblioteca pessoal dela. Bom, vamos lá. O que aconteceu, gente? Tentando aqui formar o perfil psicológico de Ellen White, né? É, com essa história da pedrada, ela, ela também gerou nela uma questão assim que ela não se sentia boa o suficiente, porque ela achava que enfim, a autoestima dela foi lá para baixo, tá? Porque ela se via muito feia, ela não se encaixava ali socialmente, né? Então ela tinha uma autoestima muito baixa e ela continuamente cria que ela não seria salva, tá? Ela achava que ela teria que ser perfeita para ser salva e ela simplesmente achava que, ok, Jesus não vai salvar ela, não salvaria ela não era boa o suficiente e ela ficou com essa pira aí de não ser boa o suficiente, enfim. E acabou criando uma mania de perfeccionismo. Ela cria que ela precisava ser perfeita para ser salva, tá? E essa crença dela, né, de perfeccionismo, ela acabou colocando dentro da religião adventista, tá? Essa coisa do legalismo, de você parar de pecar completamente para ser salvo.
Isso, enfim, tem várias situações dela, a gente vai trazer aqui falando sobre isso. Mas, então isso foi um outro problema que foi gerado ali, tá? Por causa dessa pedrada, infelizmente, isso acabou desencadeando muita coisa. Então, olha só, o que ela escreveu um pouquinho a respeito dessa questão de como ela se sentia com relação à salvação, né? É, Ela escreveu o seguinte: eu escondi meus sentimentos perturbados de minha família e amigos, temendo que eles não pudessem me entender. Eu me equivoquei ao agir desta forma. Se eu tivesse aberto meu coração para minha mãe, ela poderia ter me instruído, me acalmado e me encorajado. Contudo, eu me enclausurei a minha agonia de maneira secreta dentro de meu coração é, e não busquei o conselho de cristãos experientes como deveria ter feito. Ninguém conversou comigo sobre o assunto da salvação da minha alma e ninguém orou comigo. Senti que os cristãos estavam tão distantes de mim, tão mais nobres e puros do que eu, que, que não ousava abordá-los sobre o assunto que ocupava meus pensamentos, e tinha vergonha de revelar a condição perdida e miserável do meu coração. Bom, obviamente ela tinha, né, esse sentimento estranho, assim, que ela cria, então, que precisava ser perfeita. Porém, ao mesmo tempo, vocês vão ver ao longo do livro, que apesar de ela ter esse lado perfeccionista, né, é fato comprovado, nós vamos trazer evidências disso, que ela, na verdade, era uma tremenda hipócrita sobre praticamente tudo, tá? Ela pregava algo e não vivia o que ela pregava sobre praticamente todas as áreas da vida dela, tá? Reforma alimentar, questões de educação, que ela dizia que era para fazer de uma maneira, fazer de outra, educação familiar, vestimentas, joias, mordomia, tudo, praticamente tudo, tá? Ela, plágios, ela era muito má com muita gente, tá? Ela destruiu a vida de muitas pessoas, a gente vai falar sobre isso também mais pra frente, enfim.